Nas fotos registradas em uma lavoura no município de Carmo do Paranaíba, é possível ver que lá ocorreu o fenômeno da florada atípica do café em parte da plantação. Situação mais grave no sul de Minas, que preocupa os produtores daquela região. Procuramos então o engenheiro agrônomo Caio Lazzarini para explicar por que isso ocorre. Na região do Cerrado, o problema da florada fora de época foi um pouco mais ameno, né? Tivemos algumas regiões de maior altitude, acima de 1.100 metros, que teve um problema mais acentuado, mas assim, nem se compara a algumas regiões do sul de Minas. O principal porquê desse problema da florada fora de época foi o seguinte: nós tivemos grandes chuvas em outubro, novembro, e com uma temperatura muito boa para o café vegetar, né? Então o café acumulou muito açúcar ali naquele período, muito carboidrato, né? E naquele período de acúmulo, quando chegou em janeiro, que a planta teve um estresse por alta temperatura e por baixo índice pluviométrico, ela diferenciou aquela gema, e aquela gema diferenciada acabou que virou uma flor, né? Ela induziu uma florada e teve uma florada mais antecipada do que o normal, ou então mais tardia do que costuma ser. Mas no Alto Paranaíba, segundo o engenheiro agrônomo, o problema não deve impactar na qualidade ou produtividade do produto. Esse grão ele não vai chegar a estar granado na época da colheita, então esse grão não vai colher, né? Ele vai ter um grão passado antes de granação, então esse grão vai estar verde, ou então ele nem vai chegar a estar granado, então nós não vamos colher esse café. Então, teoricamente, nós vamos atrapalhar muito pouco a questão da qualidade do café para essa safra agora 2019. Essa florada praticamente não vai atrapalhar. E um outro ponto que pode acontecer é quando tem muita abundância de florada, essas floradas exigirem um pouco mais de nutrição. Mas também não foi nosso problema aqui. Como a florada foi pequena, né, o frontdendo principal ainda vai ser o fruto que já está na planta, que já é o fruto antigo que está na planta, ou então aquela planta com menos carga, aquela rama também vai drenar mais do que aquele frutinho pequenininho, e acaba que vai ficar, aquele fruto ali vai morrer, ele não vai vingar, a gente chama de vingar, né? Esse fruto ele não vai prosperar, aquele fruto daquela florada que deu. Então nós não vamos perder muita coisa com isso não. Na verdade, eu acho que na região nossa vai ter muito pouco impacto. Este belo cafezal com mais de 140 hectares pertence à família da Mariana Heitor e fica a cerca de 30 quilômetros da área urbana de Patos de Minas. Como por aqui não houve florada típica, a cafeicultura não tem motivos para se preocupar. Esse é um temor que o produtor de café sempre tem, né? A gente sempre se preocupa com tudo que vai afetar a produtividade, sim. E os cafeicultores aqui da região podem ficar tranquilos, né? A gente não tem essa preocupação do sul de Minas, isso é tranquilizador. Mas se a florada fora de época não preocupa, as mudanças no clima devem sempre ser acompanhadas de perto. No mês de janeiro, por exemplo, o sol castigou as plantações, o que para Caio Lazzarini pode sim significar no futuro complicações. Foi muito quente, né? O janeiro foi um dos menores índices pluviométricos da história de janeiro na nossa região, né? Choveu em média em torno de 60 a 80 milímetros na região, enquanto a média histórica é em torno de 200, 250 milímetros, né? Em janeiro. Então, assim, foi uma época, um janeiro muito estressante, de falta de água mesmo, e altíssimas temperaturas. Esse ponto foi um ponto crítico para a cafeicultura, porque teve um estresse oxidativo muito forte nas plantas, as plantas sentiram muito esse calor, né? E com algumas queimaduras aí, e isso aí sim pode impactar um pouco nas produções futuras, né? Porque atrapalhou o crescimento vegetativo da planta, a planta travou o crescimento por causa das altas temperaturas, né? E isso aí com certeza vai afetar a safra talvez de 2020, né? Então nós tivemos algumas perdas aí, né? Difícil de mensurar, né, no momento que a gente está agora, alguma coisa até para 19 pode ser que tenha perdido, porque a granação dos cafés podem ter sido afetadas, né? A gente está vendo alguma coisinha de coração negro, alguma coisinha ainda começando a aparecer, porque esse estresse oxidativo foi muito forte, e aí acabou que atrapalhou um pouquinho a questão da carga pendente de 19 e do crescimento para 2020.